Alô, 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 você, meu caro estudante de História. Eu sou o professor Natanael, como você bem sabe, sou professor de História. E hoje nós vamos trabalhar um tema que é muito caro a nós brasileiros, é a colonização portuguesa na América. Ou seja, nós vamos retroagir as origens da formação do Brasil no que diz respeito à chegada dos povos europeus, particularmente os portugueses. Obviamente, o Brasil, não com esse nome, né, mas o território, ele já era ocupado por diferentes povos que aqui viviam, mas é óbvio que o impacto da chegada dos portugueses vai modificar para sempre a trajetória deste lugar. E é isso que eu quero que você me acompanhe agora nesse raciocínio. Eu preparei um slide com alguns esquemas, algumas tabelas. Acho que é importante você prestar atenção, é legal. Durante 20 e poucos minutos, talvez 30 minutos, nós vamos estar aqui dialogando sobre esse assunto relevante. Tá legal? Primeiramente do que qualquer outra coisa, tudo tem que ser contextualizado. No que diz respeito ao Pacto Colonial, eu vou explicar para vocês o que era o Pacto Colonial. O Pacto Colonial era um instrumento pelo qual a metrópole, a dona, né, o país europeu, o colonizador, ele mantinha um controle bastante rígido sobre a sua área colonizada, a sua área ocupada, que a gente chama de colônia. Nesse caso em específico, a metrópole é Portugal, claro, estou falando de Brasil, eu estou falando da colonização portuguesa na América. Então a metrópole é Portugal e a colônia é o Brasil. O colonizador é Portugal e a área colonizada é o Brasil. Dentro desse contexto, pelo Pacto Colonial, a colônia, nós brasileiros, só poderíamos comercializar com a sua respectiva metrópole, nesse caso, Portugal. Portugal, na condição de metrópole, enviava para a sua colônia produtos manufaturados, como por exemplo tecidos, e tirava, sugava dessa colônia, né, da gente, do nosso território aqui, recursos naturais, explorava a mão de obra e também fornecia, nesse caso Portugal para o Brasil, a mão de obra escravizada de origem africana, com a qual os portugueses já estavam, inclusive, bastante familiarizados, já trabalhavam com essa mão de obra escravizada já há algumas décadas, ok? Então, tudo que vamos formular aqui, devemos contextualizar dentro da lógica da existência do chamado Pacto Colonial, que você vê o esquema aí na sua telinha. Tá legal? Bom, gente, essa gravura ela simboliza exatamente a chegada dos portugueses aqui em abril de 1500. Tá legal? Vamos falar um pouquinho sobre essa esquadra, né? A Esquadra de Cabral, essa viagem, como é que foi. Mas certamente você deve estar imaginando aí essa cena, como ela ocorreu. Foi realmente um choque de dois mundos. De um lado você tem o europeu, com uma perspectiva, né, de mundo completamente distinta, e de um outro lado você tem os nativos aqui, os ameríndios, com uma perspectiva de mundo, de vida também absolutamente diferente. É óbvio que, da perspectiva do português, foi uma espécie de descoberta, não é? Muito embora haja muitas controvérsias de que Portugal já existia, já sabia da existência do Brasil, até 6 anos antes o Tratado de Tordesilhas mostrava, né, que portugueses e espanhóis já tinham algum tipo de conhecimento, mesmo que rudimentar, sobre a existência dessas terras, mas enfim, é uma outra história. Certamente foi um choque civilizatório, né? Foi um choque aí realmente entre duas culturas, sendo a de cá, no caso dos ameríndios, a que levou realmente maior prejuízo, conforme veremos, não apenas nessa aula, mas nas aulas vindouras também. Falando um pouquinho sobre o Cabral ele não era um navegador experiente, muito embora fosse de uma família bastante tradicional. Ele é escalado, digamos assim, pelo rei Dom Manuel o Venturoso, né, o rei de Portugal naquela ocasião, para fazer essa expedição, cujo objetivo era chegar às Índias, a fim de se adquirir as especiarias, condimentos, né, os produtos
lá asiáticos que eram tão cobiçados na Europa. Na carta Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão da frota, ele vai deixar escrito que a chegada aqui foi um acidente, eles teriam se afastado da costa africana buscando águas mais tranquilas devido a tempestades, um maremoto, e aí teriam sido levados pelas correntes marítimas chegando em abril de 1500 a Ilhéus, melhor dizendo, a Porto Seguro, né? Lá na Bahia. Essa versão oficial contida num documento histórico chamado de espécie de certidão do nascimento do Brasil, que é a carta do Pero Vaz de Caminha, essa versão é bastante contestada, não é? Devido já a alguns achados que foram encontrados nos anos 90 do século passado, que dão conta da chegada de um outro português aqui 2 anos antes, em 1498, que foi o Duarte Pacheco Pereira. Essa menção aqui, nessa lâmina, fala sobre isso. E mesmo em fevereiro de 1500, ou seja, 2 meses antes da esquadra de Cabral aportar na Bahia, o espanhol Vicente Yáñez Pinzón teria chegado onde hoje é Cabo de Santo Agostinho, no litoral de Pernambuco. De modo que o Cabral não foi o primeiro português a aportar em terras brasileiras, muito menos o primeiro europeu, já que temos comprovadamente a noção de que pelo menos esses 2 caras, o Pacheco e o Yáñez Pinzón, estiveram aqui antes dele. Tá legal? Bom, a esquadra de Cabral, você pode visualizar nesses tópicos que eu coloco aqui, ela era composta por 1.500 homens. Só para efeito de comparação, em 1492, ou seja, 8 anos antes, Colombo chega ao Caribe com apenas 200 e poucos espanhóis. Não é? O fato de Cabral ter vindo com 1.500 homens é uma diferença brutal e mostra um pouco dessa intencionalidade dos portugueses de fato se apoderar dessas terras que já supostamente lhe pertenciam em função da assinatura em 1494 do Tratado de Tordesilhas com a Espanha. Olha só, que mais nós temos de dados aí importantes? Quantas caravelas? 10 naus e 3 caravelas, total de 13 embarcações. Foi uma frota de respeito, foi uma frota considerável. Embora eles de fato tenham ido às Índias, mas hoje nós entendemos que de fato essa viagem ela tinha como objetivo maior a tomada oficial da posse do território, nesse caso em específico do Brasil. Partiram de Lisboa, como diz aqui o terceiro tópico, em 8 de março, não é? Chegando em terras brasileiras em 22 de abril de 1500. E aí vai haver uma missa, a celebração de uma missa, eles passam pouco tempo por aqui, cerca de 3 dias, e depois rumam em direção às Índias. Eu falava do Pero Vaz de Caminha, né, minutos atrás, o escrivão da frota. O que acontece? Nessas viagens, nessas expedições, então óbvio, não havia fotografia, muito menos filmagem, então tudo que se passava era relatado através de escritos. Não é? O rei precisava também ficar sabendo de todos os detalhes da expedição, e aí havia um escrivão oficial nessas expedições encarregado de noticiar e de descrever tudo que ia ocorrendo tanto ao longo da viagem, como na chegada, como na partida, os percalços, os sucessos e os fracassos. Nesse caso dessa expedição, Pero Vaz de Caminha nos deixou assim um relato bastante. Eu trago aqui inclusive fragmentos, não é, dessa carta que repito, considerada a certidão de nascimento do Brasil. E aí destaque para os trechos que eu selecionei aqui, principalmente que falam especificamente sobre os nativos. Vou pedir licença a você para fazer algumas leituras, porque é importante, né? Matemática, física, química, você trabalha com números. História, você trabalha com textos. Então, não dá para fugir disso. Vamos ler tudo na íntegra, não, porque fica cansativo, mas umas partes assim a gente vai ter que realmente que
destacar aqui. Ele fala, a pele deles é parda, um pouco avermelhada. Isso causava realmente um espanto, né? Isso causava um misto de medo com admiração, os cabelos corrediços. Aqui ele menciona nesse segundo trecho os cabelos lisos. O que o Caminha está querendo diferenciar é que eles não eram iguais aos negros de origem africana, tá? Muito embora posteriormente sejam chamados também de negros da terra, né? Mas o negro de origem africana não tinha a pele avermelhada e sim preta, não tinha os cabelos corrediços e lisos e sim crespos. Então ele está destacando essa parte para dizer, olha, não são brancos, mas também não são iguais aos africanos. É esse destaque que ele está querendo dar. E aí chama a atenção para essa questão da religião, né? Nesse ponto em que eu coloco aqui, o Caminha, ele relata para o rei Dom Manuel Venturoso que parecia uma gente muito pura, né? Ele está querendo dizer isso, uma gente pacífica e que, querendo implantar neles o que Portugal pretendia, nesse caso a cristianização, absolutamente seria um sucesso, destaca o Caminha nesse trechinho da carta, né? Já também apontando nessa direção da catequese. Algumas décadas depois, algumas poucas décadas adiante, começa a chegar no Brasil também os jesuítas. Nesse ponto da carta, ele fala sobre a terra em si, que é muito grande, que é muito vasta, e as possibilidades também de agricultura, né? Ele fala em que se plantando tudo dá, mas ele também destaca que não foi encontrado, esse é um ponto crucial, que não foi encontrado, até aquele momento, vestígios de ouro e de prata. Isso é determinante porque se Caminha tem encontrado essas indicações, né, se os portugueses têm encontrado essas indicações de que havia ouro e prata, a colonização portuguesa é provável que tenha ocorrido, que tivesse ocorrido naquele momento, já pouquíssimo tempo depois. Mas como Caminha diz na sua carta que não é possível, e eu destaco nesse trecho, encontrar sinais, né, naquele momento de ouro e de prata, então a colonização vai ficar um pouco mais para adiante. Portugal ali tinha outras prioridades, que nesse caso em específico que eu me relato, era um comércio com as Índias. Bom, senhores, os índios, né, os primeiros habitantes. Sempre lembrando, pessoal, que índio é um termo equivocado. Trata-se de um erro de localização, no caso em específico aí do Cristóvão Colombo, né? Que chegando no Caribe em outubro de 1492, acreditou piamente ter chegado nas Índias e chama, portanto, os habitantes locais de índios, porque era assim designado o indivíduo que morava nas Índias, por razões óbvias. O termo, né, fica tão associado, índio, ao nativo da América, fica tão cristalizado, enraizado, que mudou-se a designação para o habitante das Índias, que passa a ser então chamado de indiano, né? Exatamente para fazer essa distinção, essa diferenciação. E apesar de ter surgido esse termo índio para designar o nativo da América de um erro histórico de Colombo, mas a gente também chama por uma razão mais de tradição do que qualquer outra coisa, sabendo que não se trata de um termo apropriado, tá certo? Bom, é óbvio, eu dizia, né, que as diferentes civilizações, eu vou chamar de tribos, né, diferentes comunidades, sociedades, tanto nômades quanto seminômades, quanto sedentárias, habitavam o território brasileiro na ocasião da chegada dos europeus. Esse número é bastante confuso, porque não há nenhum tipo de, ou não houve, né, nenhum tipo de recenseamento, é óbvio, mas estimativas dos jesuítas principalmente dão conta aí de um número aí na casa dos 2 milhões, talvez mais. Com toda a pluralidade, né, possível. Eu indico inclusive um filme, e aí vai uma dica para vocês, porque esse filme ele está disponível gratuitamente para vocês no YouTube. Esse filme chama-se Hans
Staden. Então, pessoal, se você tiver aí com um tempinho disponível, tiver uma internet razoável, vá no YouTube e digite assim, Hans, com H, Hans Staden, S mudo, começa com S mudo, Staden, Hans Staden. É uma história fantástica de um náufrago alemão da região de Hesse, que por volta de 1547 naufraga o seu navio na costa brasileira e acaba sendo capturado pelos Tupinambás e passa aí alguns meses prisioneiros dos Tupinambás. Então, quando retorna, por milagre, podemos dizer assim, à Europa, vivo, então ele escreve um livro muito legal sobre essa experiência dele com os Tupinambás, um relato assim testemunhal muito legal. O filme é totalmente ambientado nessa narrativa, nesse livro do Hans Staden, nessa passagem do Hans Staden por aqui. Vale a pena você dar uma conferida. Eu sugiro que você assista, porque seus conhecimentos sobre os índios que viviam no Brasil por ocasião da chegada dos europeus aqui vai se enriquecer bastante. Mas eu preparei também alguns tópicos aqui para a gente discutir um pouco mais sobre essa temática. Primeiramente, a questão das dificuldades. O que eu chamo de dificuldades é realmente esses obstáculos em conhecer mais a fundo o contexto político, social, econômico, militar, religioso desses povos, porque eram povos ágrafos. Por serem povos ágrafos, o que é que significa isso? Significa dizer que eles não tinham nenhuma forma de escrita. Então, os registros sobre sua cultura, etc., não foram produzidos de maneira escrita porque eles não conheciam a escrita. O que é que tem a ver? Tem a arqueologia também, que encontra através das escavações, óbvio. E nós temos, mas isso é um elemento dificultador, não é fácil você encontrar isso. E também a questão de que os relatos feitos pelos europeus ajudam, mas também não são totalmente fidedignos em função da carga, né, do preconceito, do pensamento europeizante que fazia com que eles descrevessem os nativos como menores, né, ou como assim selvagens, feiticeiros, de forma bastante depreciativa, e é preciso realmente relativizar isso. Vamos lá, o que é que eu coloco aqui? Ó? Nossos índios não tinham uma linguagem escrita. Na América, aliás, só o povo maia, né? Só os maias tinham. Eu, aliás, faço um vídeo anterior, você já deve ter assistido, espero eu, se não vai aí no canal que tem, sobre os incas, maias e astecas. Personagens indígenas aparecem como quase animal a ser domado ou até mesmo exterminado. Olha só o pensamento do europeu, né? Então, por exemplo, na hora que você vê um xamã que efetuava curas através das ervas ou através de danças e rituais, como é que esse xamã ele é descrito pelos portugueses? Como um feiticeiro, como um pecador que invoca demônios, né? Então, obviamente, quando você se depara com essas descrições, não corresponde necessariamente ao real, devido à visão que os portugueses tinham da época, né, de carregado de preconceito, de superioridade racial que eles acreditavam ter. Então, óbvio que isso tem que ser levado em conta também. E aqui, por último, nessa lâmina eu boto os registros arqueológicos. Não são fáceis de serem encontrados e descobertos, mas muita coisa já foi descoberta. E das observações feitas pelos cronistas de maneira eurocêntrica e etnocêntrica. O que é isso? É o que eu acabei de dizer. Visão etnocêntrica, visão eurocêntrica. A visão de que a Europa é o modelo correto. Logo, a cultura indígena é errada, ou é menor, ou é selvagem, ou é inculta, ou é, enfim, né, ela é menosprezada em função desse ar de superioridade que os europeus tinham, e de certa forma ainda tem, né, tornando as narrativas produzidas na época, sim, bem pesadas, e obviamente tem que ser dado esse desconto na hora que você vai se deparar com essas fontes históricas. Bom, as informações mais precisas, diz aqui o pequeno texto que eu coloco, dos habitantes do Brasil na época, dão conta de que a maior parte desses grupos viviam no litoral e eram do tronco tupi. O que é que significa dizer isso?
que diferentes línguas que eles falavam vinham da mesma origem tupi. É como o latim, que era a língua falada no Império Romano, né? Então, do latim veio o italiano, do latim veio o espanhol, do latim veio o português, do latim veio o francês. Então, veja que o latim é o tronco, que deu origem a outros idiomas, que são até parecidos, não é? Tanto é verdade que se você escuta um italiano falando assim bem pausadamente, devagarzinho, ou um espanhol, né, bem devagarzinho, ou até mesmo a escrita, ler, você consegue entender alguma coisa, porque as palavras realmente são parecidas em função desse tronco único que esses idiomas têm. Especificamente me refiro ao latim. E aqui, no caso que eu estou explicando, o tupi. Legal? E eram diferentes tribos desse tronco linguístico. As características socioculturais, em linhas gerais, né? Organização tribal, sem propriedade privada, seminômades, como a agricultura rudimentar, uma agricultura muito de subsistência. A mandioca era o principal produto, eles faziam inclusive o cauim, uma bebida que fermentada, né, gerava também certas alucinações pelo seu teor alcoólico. Praticavam a coivara, que era isso? As queimadas para abrir os campos a fim de se praticar a agricultura. E também eram caçadores, coletores e pescadores. Em linhas gerais, né, as tribos que habitavam o litoral brasileiro tinham essas características. Bom, a coroa portuguesa, pessoal, entendia... no começo permitia a escravização do índio, mas a partir de 1570 especificamente, a coroa portuguesa passa a designar o índio como um súdito da coroa. Portanto, ele não poderia ser escravizado. E é a partir daí que você intensifica exatamente a chegada da mão de obra africana, a mão de obra escravizada de origem africana. Vale ressaltar o conceito de guerra justa. Os índios que não se submetessem à catequese, esses poderiam ser escravizados ou até mesmo mortos, porque eram tidos como um entrave, um obstáculo no processo de ocupação do território. E até mesmo indignos de viver devido a terem rejeitado a palavra de Deus. Em função disso, eles eram, inclusive, mortos, se fosse o caso. Entre 1500 e 1530, as 3 primeiras décadas após a chegada dos portugueses, nós temos um período que nós chamamos de pré-colonial, porque não houve ocupação do território nessas 3 primeiras décadas. Como eu disse, Portugal estava naquele momento mais interessado em comercializar com as Índias, dava muito mais dinheiro, e aqui no Brasil não havia sido ainda descoberto, ou achado pelos portugueses, ouro e prata. A Espanha já tem achado, né? Não aqui, obviamente, mas na Bolívia, na Argentina, lá no México, e Portugal não tinha encontrado ainda. Então, tá aqui os tópicos, conforme eu acabei de explicar. Nesse segundo tópico, eu chamo a atenção para as expedições exploradoras do Gaspar de Lemos e do Gonçalo Coelho, cujo objetivo era realmente mapear o território e ver as suas possibilidades de ganho para os portugueses. O Cristóvão Jacques vem em seguida com uma expedição guarda-costa, que tinha muito francês querendo se apoderar. Aliás, no filme Hans Staden você vê isso. Os franceses querendo se apoderar do território aqui, por não reconhecerem, e eu digo isso no vídeo anterior, não reconheciam o Tratado de Tordesilhas como sendo válido, ok? Bom, o início da colonização, olha só, a partir de 1530, ok? Então vai vir para o Brasil os primeiros colonizadores, digamos assim, né? As primeiras companhias de comércio e um camarada chamado Martim Afonso de Souza. Esse cara vai fundar o Rio de Janeiro, vai trazer as primeiras mudas de cana-de-açúcar, sabe? É um elemento importantíssimo dentro desse processo de ocupação do território que os portugueses começam a fazer. Ele vai fundar também a capitania de São Vicente,
futuramente São Paulo, ok? Vamos lá? Bom, gente, eu creio que já é do conhecimento de vocês que lá no ensino fundamental, mais ou menos no 6º ano de vocês, é possível, ou 7º ano, por aí, vocês devem ter estudado um pouquinho sobre o pau-brasil, né? O primeiro produto a ser comercializado e explorado pelos portugueses. Então, existente aqui em abundância, hoje não mais, né? Mata Atlântica foi devastada, estima-se que tem entre 10% e 9% apenas de Mata Atlântica hoje em dia. E é claro que a exploração do pau-brasil foi determinante para a quase extinção desse bioma. Não era nem a madeira que eles ambicionavam obter, e sim a tintura extraída dessa madeira, uma tintura avermelhada, que servia para tingir tecidos e que Portugal negociava com os ingleses, que fabricavam tecidos, ok? Então, essa forma era um tanto quanto predatória, porque os portugueses estavam em constante deslocamento em busca dessas áreas nativas de pau-brasil, o que não facilitava muito na questão da ocupação, fixação, sedentarização da terra, do homem na terra, né? E aí, para facilitar essa colonização, os portugueses eles criam as capitanias hereditárias. O que era isso? As capitanias hereditárias, pessoal, eram porções de terra, latifúndios, não é? Gigantescos alguns, a maioria, em que eram doados aos capitães donatários, ou seja, nobres portugueses, com o intuito de ocupar o território mesmo. Portugal alegava não ter recursos para colonizar, mas se não colonizasse, iria perder a terra para os franceses. Porque os franceses já estavam aqui traficando para o Brasil, já estavam num processo adiantado aí de alianças com os nativos, nesse caso em específico com os tupinambás, tá? E se os portugueses não adotassem uma política de colonização mais austera, mais severa, mais presente, mais firme, fatalmente perderiam território. E aí, sem ter, ou alegando não ter, esse dinheiro para montar um sistema colonial, terceirizaram essa tarefa, doando esses lotes de terra para fidalgos portugueses atuarem nessa tarefa. Mas essas doações, elas eram somente para administração e usufruto. Não era posse propriamente dita. As terras pertenciam à coroa, tá? Os capitães donatários poderiam exercer seu domínio, sua autoridade, explorar economicamente, mas em caso de não terem mais interesse, as terras voltavam para o controle da coroa portuguesa, que era, em última análise, aí, a verdadeira dona. Acabou dando certo, de certa maneira, durou uns 200 anos esse sistema, e é uma espécie, pessoal, de origem do latifúndio no Brasil. O problema da terra no país continua ainda existindo, né? O acesso à terra. Bom, tá aqui um pouco do que eu dizia, que Portugal exatamente ressaltava essa questão de não ter os recursos financeiros para ocupar o território, e aí vai terceirizar, quer dizer, outorgar essa função a fidalgos portugueses que ficariam então encarregados dessa tarefa de ocupar o território, tá legal? Tá aqui os direitos e os deveres dos capitães donatários: desenvolver a agricultura, explorar os recursos naturais que a terra poderia oferecer, doar sesmarias a colônios, quer dizer, pequenos lotes dentro da sua mega propriedade, a fim de estimular a ocupação do território, exercer o poder de justiça dentro do seu território, da sua capitania. Por outro lado, ele tinha também deveres, não é? Como, por exemplo, proteger a terra contra invasores, fossem eles franceses, fossem eles ingleses, ou mesmo índios bravios, aos quais tinham que ser combatidos, não é? Principalmente os que não se submetiam à catequese. Tinham que fundar vilas, pagar impostos, ok? E enviar uma parte desses impostos para a coroa portuguesa. Só que dessas 15 capitanias, se eu não me engano, só 2 prosperaram, que foi a de São Vicente e Pernambuco, muito mais Pernambuco, em função da adaptação da cana-de-açúcar
que aqui no Brasil foi muito adaptável, né? Muito rentoso, muito lucrativo. Só que aí a gente vai falar sobre essa ideia das capitanias, no sentido da capitania de Pernambuco, da prosperidade do açúcar, a gente vai falar numa outra aula, tá legal? Bom, aí seguindo adiante, Portugal então, com o intuito de controlar realmente mão de ferro, essa colonização, institui o sistema de governo geral. Abaixo do rei, que estava na Europa, lá em Lisboa, tínhamos o governador geral aqui no Brasil. E aí foi criado a primeira capital, Salvador. Né? Primeiro veio o Tomé de Souza, depois o Duarte da Costa, Mendes Sá, depois o Estácio de Sá. Não é? Eles trabalharam muito na expulsão dos franceses, que estavam querendo, como já disse, se apoderar do território, trouxeram os primeiros jesuítas, e na parte 2 dessa nossa aula, que não vai ser agora, vamos falar sobre a atuação dos jesuítas, e vão montar a indústria açucareira no Brasil, sobretudo em capitanias como Bahia, Pernambuco, ou seja, no Nordeste, né? Sobretudo na porção do litoral. Então, essa é uma parte, estamos no século XVI ainda, de muito crescimento e de muita estruturação da colonização portuguesa por aqui. E aí, falando nessa administração portuguesa, a gente também destaca os principais cargos que os portugueses vão criar para montar, né, essa estrutura, essa hierarquia, não é, dos cargos que tinham o intuito de controlar realmente com mão de ferro essa ocupação. O ouvidor-mor, responsável pela justiça, é como se fosse o STF de hoje. Né? Tínhamos o capitão-mor, que é como se fosse o exército, responsável pela segurança, pela polícia. Tínhamos o provedor-mor, esse sufixo mor significa maior, ok? Ou seja, acima dos outros. Então, o provedor-mor era encarregado da cobrança dos impostos. Era como se fosse assim também uma espécie de Receita Federal, né? Sempre comparando com os tempos atuais. Os homens bons, isso é bem interessante, né? Porque eram os grandes lavradores, os latifundiários, eram os detentores de terra, eram os senhores de escravos, eram os senhores de engenhos. Eles ganhavam essa alcunha de homem bom e, consequentemente, poderiam fazer parte das câmaras municipais, ou seja, da política local, das elites locais, da administração local, ok? Nesse mapinha, que aliás eu acho que é o nosso derradeiro slide, nossa derradeira lâmina, para encerrar essa aula, nós ficamos com a parte da distribuição aí das áreas de exploração, né? No Brasil no século XVI. Tínhamos uma área litorânea onde começa essa parte verde, destaque aí para Pernambuco, onde começa a questão da cana, dos engenhos. Temos essa área preta, que é da pecuária, depois ela vai se interiorizar cada vez mais, mas obviamente será objeto de uma análise nossa em outro vídeo. E também temos essa área chuviscadinha, pontilhada, que era a área de ocorrência da exploração do pau-brasil. A área esta de Mata Atlântica, que como eu disse minutos atrás, será, infelizmente, em poucos séculos, quase que completamente devastada. Bom, como eu disse, ficou por aqui a nossa aula. Valeu, foi muito bom. Vamos esperar o vídeo 2 para a gente ter mais informação. Vamos ler sobre esse tema, que é a história do Brasil, a história da gente, do nosso país, é muito importante. E até a próxima, pessoal. Valeu, tchau!